Graça e paz, irmãos. Shalom, Alexandre. Mais uma vez estou aqui nessa transmissão para a gente falar um pouco das Santas Escrituras. Uma boa noite a você que está acompanhando essa transmissão e passará a acompanhar, a assistir, que é um tema muito interessante, muito polêmico, uma questão que ainda gera muita confusão na mentalidade dos cristãos, dos crentes em geral, sobre essa questão do que é inferno, do que é Hades, do que é Sheol. Eu até esqueci de colocar aí na descrição, depois eu faço uma modificaçãozinha, inserir a palavra aí Sheol também, que é uma palavra em hebraico que se encontra lá no Antigo Testamento. Mas irei falar aqui sobre esses 3 a 4 pontos aí que eu prometi no vídeo passado, o vídeo que fala sobre a Torá de Moshe, o Tanakh, os profetas e, enfim, esse título aí desse Yeshua. Esse título aí desse vídeo que eu publiquei, esse último vídeo que eu publiquei. Eu prometi no vídeo falar um pouco sobre esses 4 pontos aí. Geena, Gehinom, Hades, Sheol e Tártaro. E também acabei inserindo essa pergunta aí, que vai dar um pano de fundo para esta mensagem, para essa ministração. Então, eu irei falar aqui também sobre essa questão que eu já vi muitos pregadores repetir, pregadores famosos, pregadores de TV, pregadores que faz conferência, repetir essa questão, e até em próprias outras congregações que eu já fui, eu já vi o pregador repetir essa mesma questão aí, falando que Jesus foi ao inferno, e aí tomou a chave das mãos de Satanás, e aí pisou na cabeça do diabo. Até ele cria um cenário ali, na pregação dele, fala que havia acho que eu já falei isso no vídeo passado, esse pregador disse que havia uma festa no céu, que o diabo estava lá festejando, aliás, uma festa no inferno, que o diabo estava festejando com os demônios, falando que havia matado o Salvador, e comemorando que ele estava morto, e de repente, nesse intervalo aí de 3 dias da ressurreição, antes de chegar do Senhor, do Senhor Jesus, aí o diabo estava comemorando com os demônios lá, festejando, um mau barulho e tal. E aí foi que eu vi os passos vindo, e aí começou a iluminar lá o inferno, segundo a narrativa desse pregador. E aí eles começaram, o diabo disse que o diabo falou assim: para tudo, para tudo, para tudo. E aí os demônios pararam, e aí viu aqueles passos vindo, tipo uma pessoa vindo pisando no chão. E aí quando eles viram, foi Jesus que veio tomar a chave da morte do inferno da mão de Satanás, para libertar as almas. E aí foi que o diabo, Jesus falou, disse, segundo a narrativa do pregador, que abaixa a cabeça, Satanás. Satanás abaixou a cabeça, e aí Jesus pisou o pé na cabeça de Satanás, e aí tomou a chave, e aí teve o domínio sobre todas as coisas. Então, mas onde é que ele aprendeu isso? Porque na Bíblia não existe isso. Então, não é. E os pregadores usam muito aquele texto lá de Efésios 4:6, o que fala assim, que é muito conhecido, vou ler aqui para você na tradução João Pereira de Almeida, o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o verso de número 9, é o 9, que o 6 aqui fala sobre que é um só Deus, enfim, assim, aí chega na parte no verso 8, que diz assim, Efésios 4 e o verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9. Ora, isto de que ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra?
aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então aqui Paulo está fazendo referência de Jesus, e que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Mas o que significa isso? Então, muitos pregadores usam esse texto aqui, dizer que Jesus foi ao inferno, e insere essa narrativa toda aí que esse pregador inseriu, que as partes mais baixas da terra, que é o inferno. Assim, que é um cenário de fogo e tal, e ali, aí os demônios estão ali, aprisionados, ou fazendo a festa ali, e ali Jesus desce e faz o toma, faz seu discurso ali, toma a chave da mão do diabo. Então, segundo o pregador, segundo a maioria dos pregadores pensam, ensina que esse texto aqui quer dizer isso, que as partes mais baixas da terra quer dizer o inferno, onde Jesus desceu para tomar a mão do diabo, a chave da morte do inferno. Mas, na verdade, o texto disse que não tem nada a ver com isso. O texto aqui de descer as partes mais baixas é simplesmente a sepultura, a morte. Tanto é que nem aparece a palavra Sheol aqui, nem Hades, nem Gênesis, nem Tarta, nem nada. Né? Só a palavra bem clara aí de descer as partes mais baixas da terra, ou seja, que é a sepultura comum. Daqui a pouco eu vou entrar em outra questão aqui, que vai emendar nessa. Mas antes disso, vou falar o seguinte, que simplesmente as partes mais baixas da terra é a mesma questão de Filipenses 4 também. O texto diz, né? Aliás, Filipenses 2, que Paulo fala, que todo olho, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão embaixo da terra. Isso não quer dizer o inferno também não, que muitos pensam nisso aí. Que essa parte de Filipenses 2 que Paulo fala, né, Filipenses 2, do 8 ao 11, ele fala assim que haverá o reconhecimento dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, para que toda joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo, que Yeshua, é o Senhor. Que é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Mas esta questão aí também dos que estão debaixo da terra, na verdade é sobre a sepultura, é a ressurreição. Que haverá a ressurreição e esses que ressuscitarem entre os mortos, eles reconhecerão o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nem essa parte quer dizer tem alguma coisa a ver com o inferno, e nem essa parte também do texto inicial que a gente leu, de Efésios 4, 6, ao 8 e 9, que quer dizer que tem alguma coisa a ver com o inferno. Então, ficou claro? Então, para você, a próxima vez que você ouvir um pregador ensinando isso, você vai ver que isso não corresponde à verdade. Que nada tem a ver, Efésios 4, 8, né? Efésios 4, aliás, do 8 e 9, sobre descer as partes mais baixas da terra, e Filipenses 2, do 6 ao 11, sobre dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra. Então, nesse daí, nada tem a ver com o inferno, ok? Outra coisa, a parte que eu falei que ia emendar nessa. Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro, Atos 2, 25, Pedro vai falando sobre Jesus, sobre a sua ressurreição, e ele menciona Davi. O texto lá, ele menciona Davi. Atos dos Apóstolos, eu vou ler aqui para você, Atos dos Apóstolos 2, 25, Pedro fazendo o seu discurso, ele menciona a profecia que Davi profetizou, e ele chama Davi de profeta. Ele fala, Davi sendo profeta, ele profetizou, falando a respeito da ressurreição de Jesus. Aqui no verso 25, ele diz aqui, porque dele disse Davi, sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Aí vem outros versículos aqui, que eu estou sumariando aqui, e o verso 27 é a parte chave que eu quero falar aqui. Pois não deixará a minha alma no Hades, ou no inferno, que nessa tradução aqui de Alfredo de Almeida, ela aparece aqui a palavra inferno. Nem permitirá que teu santo veja a corrupção. A outra referência que eles usam dizer que Jesus foi ao inferno. Mas na verdade aqui,
o significado aqui é, pois não deixará minha alma na morte. Por que, que eu sei disso? Por que, que está claro? Porque dentro do contexto aqui, da ressurreição, Pedro pregando, ele fala que o lugar da sepultura de Davi estava até aqueles dias entre eles. O lugar da sepultura, ou seja, Davi estava na sepultura. Estava morto há muito tempo, aos ossos de Davi, talvez nem ossos tinha mais nessa época, que Pedro está pregando aqui. Então ele estava falando assim que o lugar da sepultura de Davi estava ali, ou está ali, até os dias de hoje. É ou não é? O verso 34 ele fala assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse ao seu meu Senhor, assenta-te assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escravo dos teus pés. Então ele estava falando a profecia de Jesus. Aqui no verso 29, Pedro fala assim, ó, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Machia, o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ou seja, que a carne de Jesus, do Cristo, ela não sofreria nenhum tipo de decomposição. Então, a palavra que correta mesmo não é inferno. A palavra que, ou seja, não é a imaginação da mentalidade de muitos acreditarem que existe um lugar chamado inferno, que o diabo está lá com um galfão lá futucando as pessoas, ou as pessoas que ímpias que foi lançada para lá, e aí esse cenário todo. E ali Jesus foi lá a esse cenário, a essa chama de fogo, a esse lugar de tormento, e pegou a mão pegou a chave da mão de Satanás que estava em posse dele. Então, a questão aqui desse Atos aqui, Atos dos Apóstolos 2, o texto aqui quer dizer que não deixaria a sua alma ou a sua vida morrer, ou na morte, né? Sepultura. E nem a sua carne, o seu corpo veria a decomposição, que é a palavra usada em decomposição também, que Paulo usa na 1 Coríntios 15, né? Do corpo corruptível, ou seja, o corpo que corrompe, e incorruptível que não entra em decomposição. Então, Pedro está falando que o corpo de Jesus não sofreria nenhum tipo de decomposição. Então, a palavra inferno, que é a palavra latina, ela não se encontra no grego e nem no hebraico, ela foi inserida pela Vulgata, a Vulgata latina, a palavra infernos, e deu uma ideia desse lugar de tormentos, mas a origem, o Antigo Testamento, que é traduzida lá muitas vezes, a palavra que você vê que é a palavra encontrada lá, que traduz por inferno, na verdade é Sheol, que quer dizer sepultura. É ou não é? Então, a questão lá aqui de Datã, Corá e Abirão, quando Moisés falou lá sobre a punição, que o chão abriria, e ali eles desceriam vivos, né? Ali foi uma espécie de vulcão, ali foi uma espécie de fogo que estava por debaixo da terra, e ali alguns traduziam por Sheol, mas na verdade ali é apenas sepultura, é apenas lugar de morte. Porque o homem, quando morre, o homem é enterrado aonde? Na terra, debaixo da terra. É por isso que eu citei lá também as partes mais baixas da terra, ou seja, é a parte que vai enterrar a pessoa. É ou não é? Então, a maioria das palavras traduzidas lá por Sheol, dentro lá porque também a palavra encontra a palavra também em outros profetas e outros livros, a palavra Gerinom, ou seja, Vale de Rinom, que é um lugar, que era um sítio em Jerusalém, um pouco distante, um lugar mais remoto, um lugar que o povo levava os lixos para poder ser queimado, e muitas vezes esse vale era sacrificado crianças a Moloque, né? Os israelitas pagãos, eles sacrificavam seus próprios filhos ao deus Moloque,
nesse lugar chamado Vale dos Filhos de Rinom. Então, por isso que daí vem a palavra Rinom, ou a palavra G, que é duas palavras, G, Vale, e Rinom, ou Vale do Filho de Rinom. Então, é esse lugar que deu uma ideia, que foi transliterada lá para o Novo Testamento, que deu uma ideia de fogo inextinguível, na qual é uma referência sobre a punição futura do lago de fogo, né? Então, Jesus sabia que na mentalidade dos israelitas, da época do judeu, tinha esse pensamento de um fogo que nunca se apagava. Então, Jesus também levou aquela parábola do rico e Lázaro também sobre a futura punição dos ímpios, né? A ideia dos fariseus, dos anciãos, que é os justos iam por ser de Abraão, e que os ímpios iam para o Hades, né? O lugar de tormento. Então, aí que vem, tudo isso era o que estava inserido na mentalidade farisaica, dos fariseus, esta ideia. Então, Jesus mostrou ali uma figura do que poderia acontecer futuramente aqueles que não dessem ouvido à palavra do Senhor, a palavra pregada pelo Moisés, a palavra pregada pelos profetas, pelo próprio Salvador e também pelos seus apóstolos. Então é isso. Então existe a palavra conhecida como Hades, existe a palavra Geena, a palavra Gerinom, a palavra Vale de Rinom, que é a mesma coisa, e também o único lugar na segunda carta de Pedro 2,4, que fala assim, aos anjos que pecaram, não guardou seu principado, os anjos que pecaram, eles foram lançados no Tártaro, né? E até o juízo daquele grande dia. Então, aparece muitas vezes a palavra Hades também, lá também no Apocalipse, né? Não aparece a palavra inferno no Apocalipse, aparece a palavra morte, e também a palavra que a morte, o inferno, né? Em algumas traduções, a morte e o inferno. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então tá aí, a segunda morte é o lago de fogo, ou seja, é a finalização, é a ausência de oportunidade, é a ausência de presença de Deus, não haverá mais chance de arrependimento depois que haver a segunda morte. Primeira morte, morte física, e segunda morte, morte espiritual, separação de Deus e os homens. Aí não haverá mais chance. Então, a ideia de morte, porque Paulo diz lá, cumprindo a profecia de Oséias, que o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então o inimigo, Satanás, foi destruído, a morte, tudo foi colocado sob o controle e sob o domínio do Cristo, de Jesus, o Mashiach, Yeshua e o Mashiach. Então, o último inimigo a ser destruído é a morte, para cumprir a profecia. Então a morte será futuramente lançada para dentro do lago de fogo. Não é? Até a própria morte. Então, por quê? Porque haverá a ressurreição dos justos, e aí não vai morrer mais, será um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus, e não terá mais morte. Então, essa própria morte vai ser lançada para dentro do lago de fogo. Então, toda a ideia, essa ideia de morte, essa ideia de Hades, esta ideia de Gerinom, esta ideia de punição, tudo é futuro. Não é que agora existem pessoas lá agora sofrendo o fogo, com muitos testemunhos, porque esta realidade, ou esta visão de realidade, é para o futuro. Esta visão de castigo eterno, de punição eterna, é para o futuro. Né? Mateus 25:41, Jesus fala que o lago de fogo, o fogo eterno, que não é o inferno, como muitas pessoas imaginam, é o lago de fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então essas próprias pessoas ímpias, elas serão lançadas junto com Satanás no lago de fogo, onde estará a besta e o falso profeta, com o anticristo vai estar lá, lançado futuramente nesse lago de fogo. E aí Satanás vai ser lançado, e também as pessoas ímpias que não quiseram se arrepender e entregar o seu coração, a sua vida, para obedecer os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, eles serão lançados junto com Satanás e os seus anjos. Então, o texto aí de 2 Pedro 2,4 justamente é um lugar reservado
para os anjos, que também estão reservados para o grande dia do juízo. Também aparece também a palavra lá de prisão, Apocalipse 9:15, né? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. A ideia de prisão também, uma prisão que nós muitas vezes não podemos entender literalmente, certas prisões que é mostrada aqui, principalmente dentro do Apocalipse, como também Apocalipse 20, o texto fala que havia um grande anjo, houve um grande anjo, ele prendeu o dragão, prendeu a Satanás, pois ele sobrepreendeu no grande abismo e o amarrou por 1000 anos para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então aí há uma prisão e um abismo. Então, tanto este abismo, que será uma prisão futura para Satanás, no período de 1000 anos, como também há uma prisão, de acordo com 2 Pedro 2:4, que é um lugar chamado Tártaro, que nada mais nada menos que algumas traduções traduzem por calabouço, ou por prisão, por lugar sombrio, ou lugar escuro, ou poço, ou abismo, assim, uma coisa assim. Então, ali está alguns anjos presos, ou estará preso, para ter o juízo do grande dia. Então, durante os anjos será julgado, como diz outras referências nas cartas apostólicas. Então, é isso. Ficou claro? Então, não existe essa questão aí de um lugar agora, literal agora, que acontecendo agora, que o diabo está lá governando, e aí se espetando as pessoas, ou pessoas sofrendo agora, porque as pessoas estão mortas, as pessoas que morreram, eles estão aguardando o dia da ressurreição, porque diz Daniel 14, Daniel 12, que muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a salvação e outros para desprezo e condenação eterna. Então estão esperando o julgamento, ou seja, a ressurreição, para depois levantar os mortos e serem condenados, julgados e condenados, e aí sim lançado no lugar de punição, que é o Gehinnom, o chamado Gehinnom, ou várias nomenclaturas, mas o lugar mais conhecido, mais difundido, mais explicado é o Lago de Fogo, sem confusão de idioma, e pelas palavras de Jesus, que é lá em Mateus 25:41, que será o lugar que é o fogo eterno, que será lançado o diabo e seus anjos. E muitas palavras também lá, ele fala sobre o lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então é um lugar, geralmente, porque os judeus tinham essa mentalidade de um lugar de punição, de sofrimento. Então, todos os judeus tinham essa ideia, e aí Jesus falou que existirá um lugar, sim, futuro, que é o Lago de Fogo. Então, essa ideia de Jesus ter ido lá no Lago de no Hades, ou no mesmo lugar que você pode chamar também de inferno, como muitos dizem, é inferno, que Jesus foi lá e tomou a chave no diabo, isso não existe. Isso é invenção de pregadores. Então, Jesus simplesmente disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Tanto é, depois de toda a obra sacrificial, de toda a sua obra que ele fez, ele assumiu o comando, o poder, o reino, e aí já era a Satanás. E futuramente, de acordo com Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Então Satanás terá a sua punição, terá a sua sentença e será lançado no Gehinnom, ou no Lago de Fogo, onde está a besta e o falso profeta, cumprir a profecia de Apocalipse. Existem muitas referências aí no Antigo Testamento, Números, Gênesis, né, que lá sobre a questão lá quando José foi lançado na cova, e aí a referência lá de Gênesis que Jacó fala: porventura eu vou chorar até a sepultura e trazer meu filho. Então, aí muitos usam a palavra lá Sheol, né, que traduz lá também para o inferno. Mas, na verdade, a palavra traduzida lá é simplesmente quando ele estava falando da morte de José, né, que José tinha morrido. Então ele fala ali de sepultura, ou seja, então a maioria das palavras aí que é traduzida, que o povo faz confusão, no Antigo Testamento, querendo seria a palavra Sheol, Hades, Geena, na verdade é a palavra simples que traduz por sepultura comum, e muitas vezes sepultura comum, e muitos querem fazer essa confusão toda. Então é isso. Se eu deixar alguma coisa passar aí, falando no comentário, que eu não expliquei, certo? Mas só trouxe só um apanhado, não fui muito em referência, se tem muitas referências,
Se você quiser precisar aí, depois das referências, né, faladas, que eu quis dizer, eu vou mostrar aí nos comentários. E se for necessário, né, se você insistir muito nisso, aí eu trarei aí para você. Você pode me contactar aí, para mim levar essas referências para você aí, versículo por versículo, e trazer uma explicação de cada versículo aí, se o Pai, o Deus Eterno, nos permitir, ok? Então, se eu não deixei passar, você pode me perguntar nos comentários, estarei aí respondendo, ok? Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no meu canal, Inaldex Alves, é o mesmo nome aí do perfil do Facebook, certo? Compartilhe isso no seu perfil, para nós que poder aprender a palavra, ok? Então não esqueça não, aí se assina, se inscreve lá, ative o sininho, para receber notificação quando eu pôr algum vídeo lá novo, você pode receber no seu celular, ou no seu computador, e aí você possa receber a notificação dizendo que há um novo vídeo para você assistir, ok? Então não esqueça não. Se inscreva no meu canal, Naldex Alves, está em andamento, está em processo de construção, está crescendo ainda, né? Está sendo mudado ali, muita coisa. Mas o mais importante, queridos, é você ouvir a palavra do Senhor, examinar as Escrituras e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que você cresça cada dia no conhecimento, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, obrigado a você que está se inscrevendo. E aí, que a paz seja com você, sobre a sua família, e que cada dia a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, ok? E é isso. Hades, Gerrinon, Tártaro, Geena, eu vou colocar a palavra Seol depois na descrição, né? Para dar uma chamar atenção, né? Porque é isso, é você chamar atenção na mensagem, para a mensagem, né? Que o tema a ser falado, né? E aí, a pergunta é, foi mesmo Jesus no inferno pegar a chave das mãos de Satanás? Então essa ideia aí não existe, certo? Essa é a ideia de pregadores. Então, Jesus simplesmente assumiu a sua autoridade, e aí ele expulsou o inimigo da sua limitação de espaço e de atuação, né? Expulsou o inimigo da sua atuação e agora ele é limitado. Ele só tem agora o governo do mundo para governar as nações até que o Senhor volte para o prender por 1000 anos e por fim lançar ele no lago de fogo. Então o diabo só tem o seu limite agora de atuação na terra. Então diz o Apocalipse 12 que ele foi lançado sobre a terra, né? Ai do céu, ou seja, o texto diz, agora alegrai-vos os céus e o que neles habitais, porque o acusador dos vossos irmãos foi lançado, foi expulso, né? E o texto fala assim, ai da terra e do mar que o diabo desceu até vós, e tem grande ira sabendo que há pouco tempo para ele. Então, ele está na terra, ele não está em negócio de inferno, coisa nenhuma. Ele está na terra, atuando, enganando as pessoas, tanto é que ele vai ser preso para não enganar mais as nações, até que os anos se acabem. É ou não é? Então ele está na terra enganando as pessoas. O espírito do anticristo está operando no mundo com a tutela, com o encabeçamento de Satanás, e o anticristo está com seus falsos profetas, suas heresias, suas apostasias, enganando as pessoas, e tudo com poderio, com autoridade, com domínio de Satanás. E aí as nações estão sendo enganadas, e o diabo, com seus espíritos e seus demônios, estão atuando no mundo, enganando o povo. Tá claro? Então é isso. Qualquer dúvida você pergunta aí, estaremos aí, com a ajuda de Deus, respondendo, ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, todos vocês que assistem este vídeo. E compartilhe aí, não esquece não, compartilhe, e para que todos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde.